E agora os homens já estão com as mulheres, né? Tudo faceirinho, dá para ver o brilho no olho. Como que foi cozinhar, limpar, organizar sem a esposa? Não teve limpeza? Já vi que teve esposas que se aborreceram também. Tô brincando, gente, mas é muito bom, né, ter as nossas esposas de novo, né? Queridos, e eu quero falar um pouco nessa noite com vocês é sobre mudança de natureza, queridos. Assim como essas mulheres, elas foram para o encontro e eu tenho a certeza que elas foram transformadas ali dentro do encontro, queridos. Assim nós precisamos ser transformados todos os nossos dias. E em 2 Coríntios 5:17 fala assim, ó: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A velha vida se acabou e uma nova vida teve início, queridos. E como que nós eram as nossas condições antes de Cristo? Como que você era? Nós éramos separados de Deus, nós éramos vivendo na carne e com uma natureza corrompida, sim ou não? Fala para mim que você está vivendo essa nova natureza. Fala que você não se corrompe mais, você não vive mais na carne. E que sim, Jesus, Ele habita dentro de nós. Amém? Queridos, e existe uma promessa. E essa promessa, ela é verdadeira, e é verdadeira através de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Ele habita em mim, eu não sou mais o mesmo. Sim ou não? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Ele habita em nós, e nós temos essa nova natureza. Por isso que cada vez que nós tentamos pecar, ou vem pensamentos na nossa cabeça, queridos, em pecar, quem que nos constrange? O Espírito Santo. Por quê? Porque Ele habita em nós. Quando você vivia na vida em pecados, você tinha algum constrangimento? Não. Estava tudo certo, tudo que eu faço é certo. E ainda batia no peito, né? Falando, está tudo certo. Mas quando Ele habita em nós, queridos, nós somos transformados. E nós precisamos entender isso, experimentar essa mudança de natureza, para nós viver uma vida plena. Porque se nós não experimentamos isso, nós vamos continuar vivendo aquilo que nós vivíamos lá atrás. E simplesmente com uma máscara. E aí eu venho para o domingo, eu sento no culto, eu louvo a Deus, dou aleluia. Mas a minha segunda-feira não funciona. Quando eu não tenho essa mente, queridos, transformada, essa mudança de natureza, até mesmo no meu linguajar, a segunda-feira vai continuar a mesma. E eu tenho a certeza que para essas mulheres a segunda-feira não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma da semana passada. Por quê? Porque houve uma mudança. Houve essa mudança. E na outra semana eu também espero que os homens não sejam a mesma segunda-feira. Amém? Que nós já possamos acordar crentes, queridos. Não ouvi nenhum amém. Nós já acordamos crentes. Porque quando nós acordamos, essa mudança assim, né, de natureza, de abrir o olho e ver tudo claro, assim, parece que buga a nossa cabeça, né? E aí nós vamos se convertendo durante o dia. Nós precisamos ter isso em nosso coração, que eu vou acordar, eu vou saber que foi Ele que deixou eu acordar, abrir os olhos, e essa mudança na minha mente vai acontecer a partir do momento que eu der chance para Ele habitar dentro de mim. Sim ou não? Se eu não dou chance para Ele habitar dentro de mim, eu vou continuar sendo o mesmo. E aí eu vou sentar aqui no domingo, vou dar glória, vou participar de um grupo familiar, vou dar glória no grupo familiar, na célula, onde eu estiver. Eu vou ser uma pessoa que eu vou só viver de aparência. E não daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não daquilo que o Senhor tem para nós. E nós continuamos vivendo o quê? Preciso agradar os meus líderes, preciso agradar o meu pastor. Então o pastor da igreja, ele fica observando quem dá glória, quem não dá glória.
Ah, então se esse domingo eu não der um glória, na outra semana o pastor vai falar, por que eu não dei glória? Vocês entendem? Quando ele habita dentro de nós, você não faz para agradar o pastor, você não faz para agradar teu líder. Você faz por quê? Porque ele habita dentro de você, você tem essa certeza que ele está com você. E essa natureza, a nossa natureza antes de Cristo, Efésios 2, do 1 ao 3. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Queridos, como que é a natureza humana? O que aconteceu com Adão e Eva? Caíram, sim ou não? Qual que é a nossa natureza humana? Nós estávamos mortos, nós andávamos mortos. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos essa transformação na nossa natureza, Ele nos dá vida e vida em abundância, para nós prosseguir. Só que parece que essa chave não vira. E nós reclamamos do quê? O que nós mais reclamamos? Ah, Senhor, não está dando certo isso aqui. Ah, Senhor, porque isso... Ah, Senhor. E aí, nesse reclamar, nesse voltar atrás, nós estamos fazendo o quê? Retrocedendo. E não é, nós não fomos chamados para retroceder. Ide e fazei discípulos. Ide, nós somos chamados a ir para frente, não andar para trás. Não somos caranguejo. Amém? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência. Quem aqui é desobediente? Olha o tema do ano. Ouvir e obedecer. E nós às vezes continuamos caindo porque nós somos desobedientes. Queridos, e é coisa simples. Coisas simples como assim. O Espírito Santo fala para você dar um abraço no teu irmão. Nós como homens vamos fazer o quê? Nada a ver isso aí. Vou dar um abraço no meu irmão, nada a ver isso aí. Como mulheres, talvez assim, não passou e não me cumprimentou essa noite. Não vou dar um abraço. Passou e não me deu nenhum aperto de mão essa noite. Então também não vou abraçar. Queridos, nós precisamos ser obedientes. O que o Senhor tem pedido para você fazer? Faça. Porque senão nós vamos ficar com esses costumes, queridos, que o mundo tem. Ele é Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Quem opera no coração de quem recusa obedecer? Obedeça, queridos. Obedeça. A natureza humana, a nossa natureza, ela é caída. A nossa natureza, ela é dominada pelo pecado. Da nossa natureza, nós somos egoístas. Sim ou não? Isso é coisa da nossa natureza. Mas nós não estamos aqui para viver a nossa natureza. Nós não estamos aqui para viver as nossas vontades. Nós estamos aqui para viver o que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui. Tem um amigo meu que fala assim, eu não sou daqui. E realmente, queridos, realmente nós não somos daqui. Só estamos de passagem. Só precisamos cumprir aqui o que o Senhor tem determinado para nós. E toda vez que
Deus fala conosco para mudar essa natureza nossa. Nós somos egoístas e não obedecemos. E aí por que nós quebramos a cara? Porque Deus quer que nós quebre a cara? Sim ou não? Quebramos porque nós somos egoístas e não obedecemos. Mudamos a nossa natureza. Transformamos a nossa natureza. O Espírito Santo habita em você, sim ou não? Se Ele habita em você, Ele precisa agir através de... Fala assim, de mim. Ele vai agir através de mim. Tem pessoas que precisam de uma cura. Quem que vai orar para essa pessoa ser curada? Não, pastor, aí é só com o pastor. Aí não dá. Tem pessoas que precisam ser libertas. Quem vai orar para isso? Não, pastor, aí tem que ser você. Aí não dá. Tem pessoas que precisam de um abraço. Mas essa é a tua função, pastor. É isso aí, você tem que mesmo, você tem que... Egoísta. Não assume o que o Senhor tem chamado dentro de nós. E continuamos vivendo na velha natureza, negando o que o Senhor tem para nós. E nós temos a necessidade de um novo nascimento. João 3,3. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Queridos, nós somos incapazes. Por mais que você se ache forte, nós somos incapazes de mudar nossa própria ação. Sabe por que eu falo que nós somos incapazes? Vamos pegar aqui. Você já falou assim, essa semana eu não vou mais tomar refrigerante. Sim ou não? O que aconteceu ali por terça ou quarta? Eu não vou comer mais glúten. Isso no domingo à noite. Num culto fervoroso. Você está na unção. Não vou comer mais glúten. O que acontece ali por terça ou quarta? A esposa ou o esposo se dedica até para fazer um bolo. E coloca na mesa assim, tudo enfeitado. E você faz o quê? Come. Somos capazes? Com a nossa natureza humana não, queridos. Nós não somos capazes com a nossa natureza humana. Quem nós precisamos? Do que nós precisamos? De deixar para trás o homem velho ou a mulher velha e falar: eis aqui, Senhor, um vaso novo, e eu dependo do Senhor. A esposa vai fazer um bolo, fez o bolo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu necessito da tua ajuda agora. Que o Senhor coloque na mente da minha esposa que ela não faça esse bolo, ou que se ela fazer, ela que dê um jeitinho para mim não ver. Mas Senhor, eu quero manter firme com o Senhor. Eu quero me manter firme com o Senhor. Simples, queridos. Simples. Não sou mais eu, mas sim o Senhor que habita em mim. E se Ele habita em mim e Ele cuida, você acha que Ele não vai cuidar disso também? Sim. Mas nós gostamos, queridos, nós gostamos de jogar a corda lá embaixo e deixar lá. Para que tenha algumas situações, eu puxo o meu homem morto lá de baixo, que já tinha morrido, ressuscito ele para ele fazer as situações. Sim ou não? Tem situação que eu ressuscito para fazer.
Onde eu deveria morrer mais ainda para aquilo, eu começo a ressuscitar o velho homem. Eu começo a voltar na minha natureza antiga. Eu começo a voltar lá em Adão. E eu não penso para frente. E eu começo a retroceder. E as coisas como estão? Não vão bem. Por quê? Porque eu tentei fazer isso, eu tentei fazer. Você tentou fazer? Parabéns. Deu certo? Não está dando muito certo. Por que não vai dar certo? Porque nós não temos essa transformação espiritual, queridos. Essa transformação que nos leva a Jesus. Essa transformação onde nós colocamos todas as nossas coisas no pé da cruz. Todas as nossas coisas em Jesus. Senhor, o meu trabalho não está dando certo, Senhor. Eu coloco o meu trabalho diante do Senhor. Senhor, eu coloco o bolo que a minha esposa vai fazer diante do Senhor. E não importa o que aconteça. Nós estamos debaixo da mão do Senhor. Não importa se o teu dia seja bom, se o teu dia para você está sendo ruim, mas o Senhor está falando, ei, calma aí, segura um pouquinho que é eu que estou fazendo. Nós vamos mudando a nossa natureza. Nós mudamos a nossa natureza de humana para espiritual. Para viver debaixo do que o Senhor tem para nós. Porque enquanto nós ficar esperneando na nossa natureza humana, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Nenhum. E todo dia nós precisamos matar esse velho homem. E não ressuscitar. Cada vez mais matar ele. Deixa ele lá quietinho. 2 Coríntios 5,17. Logo todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Torne-se uma nova criatura. Não importa o ambiente que você está, torne-se uma nova criatura. Torne-se naquilo que Deus fez você para fazer. Torne-se naquilo que Jesus olhou para você e falou: esse aqui eu vou formar ele para ele cuidar de pessoas. Aí vem eu lá e digo: tem nada a ver isso aí que o Senhor falou comigo. Não, eu não quero cuidar de pessoas. Vou fazer outra coisa. E o Senhor vem falando: cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas. Não vou cuidar de pessoas. O que eu estou fazendo? Desobediência. Quem está no meu coração? Quem gosta de desobediência? Deus gosta de desobediência? Não, queridos. Precisamos todos os dias nos tornar nessa nova criatura. Para entender mesmo assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, então tá bom, eu vou fazer. Se Ele mudar nós de lugar, Ele é Deus. Se Ele não mudar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós temos a mania de querer negociar com Deus. Senhor, se o Senhor fazer assim, vai ficar legal. Agora, assim já não é tão legal. Quem manda? Ele manda e nós obedecemos, é coisa simples. Mas o nosso líder, o nosso ego quer sair, né? Quer sair do nosso peito e falar assim: não, eu mando, eu. Não manda. Não manda, queridos. João 1, 12, 13. Mas a todos que creram nele e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de... Deixa eu te dar uma boa notícia. Você nasceu de Deus.
Você não nasceu de ordem natural, nem de resultado de paixão ou vontade humana. Você foi projetado para você estar aqui hoje. Você foi projetado para você estar aqui. Por isso que não interessa o que aconteça. Não interessa o que aconteça, o que tem que estar claro, tem que estar claro para nós é que nós somos filhos de Deus. A nossa identidade é de filhos de Deus. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso, assim, quando as pessoas chegam a perguntar, e você, quem é? Qual que é a nossa primeira reação? Eu sou o Paulo, trabalho ali na oficina, somos pastor ali na Shalom, sou filho lá do Jair e da Dani, e assim e tal. Quem nós somos realmente? Qual é a nossa primeira identidade? E talvez, queridos, nós queremos se engrandecer na nossa fala, porque eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa eu falar para você, ser sem Deus não é nada. Nós sem Deus não somos nada. Então quando perguntarem assim, quem você é, a primeira coisa que eu deveria falar é o quê? Eu sou filho de Deus, sou filho do Altíssimo. E não querer engrandecer o meu eu. Porque sempre quando nós falamos quem nós somos, não gera algo assim que satisfaz? Sim ou não? Por que que gera? E quando pergunto para você quem você é, se você for falar filho de Deus, o que que gera em você? Isso te enche? Não vai encher da mesma coisa que você falar assim, eu sou o Paulo. Isso eu tenho a certeza. Porque para nós falarmos assim, eu sou filho de Deus, dá vergonha. Principalmente no meio de amigos que não conhecem o Senhor. Ou alguém ou outra pessoa que não conhece o Senhor. Chegar e perguntar assim para nós, e você quem que você é? Bom, primeiro eu sou filho de Deus, depois eu sou o Paulo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso não sai da nossa boca. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. E nós temos medo da reação da pessoa do outro lado. Então nós continuamos vivendo na velha natureza. Porque se eu saio pelas ruas e eu não falo do nome de Jesus, eu continuo vivendo a velha natureza. Principalmente na nossa identidade. Ah, mas então, a primeira coisa que o inimigo ataca dentro de nós é o quê? A nossa identidade. Por quê? Porque ele sabe que nós somos falhos na nossa identidade. Ele sabe que nós falamos de tudo menos da nossa identidade. Você já estava para vir para um culto e começou uma voz no teu ouvido, o que você vai fazer lá? Você vai fazer o que lá? As mulheres que foram para o encontro, não estava na cabeça de vocês? O que vocês estão indo fazer lá? Pare com isso, não vá. O que você está indo fazer lá? Por quê? Porque nós não revelamos para Satanás a nossa identidade. E isso precisa sair da minha boca. Eu vou lá porque eu sou filho de Deus. Eu vou na igreja porque eu sou filho de Deus. Eu vou no grupo porque eu sou filho de Deus. E você não tem mais vez sobre a minha vida. Todo ataque do diabo sobre a tua vida vai ser na tua identidade. Você já falou para alguém que você é filho de Deus? Só não vale dentro da igreja. Dentro da igreja você fica esfregando lã com lã. Não dá certo. Daí se aquece, lã com lã se aquece. Tem que pegar o lobinho lá e transformar ele em ovelha.
Você já falou para alguém lá fora? Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. E a partir do momento que nós começarmos a fazer isso, queridos, a declarar a nossa identidade, o inimigo ele não tem mais vez sobre a nossa identidade. Ele não vai poder atacar a nossa identidade. Porque tem conversa, queridos, que nós ficamos às vezes 2, 3 horas conversando com a pessoa. E nós não temos a coragem de falar do Senhor. Sim ou não? Talvez no teu trabalho, talvez onde você esteja, passamos às vezes o dia com pessoas e não mostramos a nossa identidade. A nossa identidade real. Nós só falamos os nossos bens, que vão ficar tudo. Nós só falamos do que eu tenho, que vai ficar tudo. Que para ele pouco importa. E nós não falamos de quem nos resgatou. Nós não falamos de quem pagou o preço. Falamos somente do que eu tenho, do que eu não tenho e do que eu quero ter. Sim ou não? Queridos, a obra do Espírito Santo é uma obra de regeneração do nosso coração. É uma obra que ele vai transformando o nosso coração. Não vai adiantar, queridos, nós pegar um novo convertido e falar assim para ele: você vai sair ali agora na rua e vai ter uns 20 ali. E você precisa falar do amor de Jesus ali. Aí eu pego um que tem 10 anos de igreja. Falo, ó, você vai sair ali e você vai falar do amor de Jesus ali para aquelas pessoas. Quem deveria ir primeiro? Quem? O de 10. Sim ou não? Só que, queridos, o de 10 anos, ele já está com o coração apagado. Porque estamos acostumados na mesmice. E a pessoa que se converteu há pouco tempo, ela está com essa chama acesa dentro dela. E ela vai querer fazer o quê? Vamos lá então, vamos lá. Vamos falar. Por mais que ela não saiba, o que ela vai falar, o que ela vai fazer. Mas ela está disposta. Sim ou não? E nisso nós podemos ver essa regeneração do coração dessas pessoas. Podemos pegar a pessoa de 10 anos e falar assim: o Espírito Santo habita em você, habita. Você já falou com pessoas? Já. Então vamos ali fazer. Ah, pois é. Acho que não vai dar hoje. Eu vou receber visita, eu vou isso, eu vou aquilo, e não vai dar. E talvez, queridos, a palavra que tinha que ter falado lá fora, ela está na tua boca. E não está na boca do novo convertido. Por quê? Quem já tem tempo escutando, quem já tem tempo sendo transformado à velha natureza? Precisamos sondar o nosso coração, queridos. Precisamos sondar onde está as nossas coisas. E como nós podemos manter essa mudança? Como que você pode manter essa mudança aonde você já vem com o coração regenerado, está tudo certo, tudo tranquilo, mas sempre vai ter alguma coisinha falando. Não vai lá, não faz isso, não faz aquilo, deixa de lado. Não, lá no curso de casais também não vai. Fica aqui porque lá não dá certo. Não, fica. Como que nós mantemos isso? Como que nós mantemos essa chama acesa? Como que nós mantemos essa transformação do Senhor? Em Romanos 12:2, não imite o comportamento e o costume desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Se renove diariamente. As mulheres aqui, que foram para o encontro, vocês foram impactadas lá, sim ou não? Pelo poder do Espírito Santo.
se renove todos os dias disso. Senhor, eu quero sentir o que eu senti lá. Eu quero sentir hoje. Eu quero sentir na segunda. Eu quero sentir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, todos os dias. Eu quero sentir. Por quê? Não imitem o comportamento e o costume desse mundo. E qual que é a nossa natureza? Sempre é de imitar, sim ou não? Vamos imitar os costumes do mundo. Mas deixe que Deus transforme por meio de mudança o seu modo de pensar. Nós precisamos ter essa renovação, queridos, diariamente, e depender do Espírito Santo, ser dependente do Senhor. Não querer ser independente. Toda vez que nós somos independentes, algo dá errado. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. E nós precisamos viver de forma alinhada com a palavra do Senhor. O que a palavra fala? O que a palavra diz sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que ela tem para mim? Quais são as promessas? E eu me pego nisso. E eu me apego nisso e falo, é isso. Eu vou renovar minha mente todos os dias. Não interessa o que vai acontecer, mas eu quero renovar todos os dias. Essa chama não pode se apagar. Essa chama não vai se apagar. Quem que deixa a chama se apagar? Nós. Por quê? Porque nós queremos imitar as coisas. E você não foi feito para imitar ninguém, a não ser Jesus. Você não foi feito para imitar ninguém humanamente. Nós não somos feitos para isso. Ah, porque comprou um carro, preciso comprar um também. Ah, comprou um tênis lá da Adidas, Nike. Depois eu converso com ele sobre a marca. Mas comprou lá, então também quero. O que o Senhor está te falando sobre o tênis, sobre o carro, sobre a calça? O que o Senhor falou? Vai lá então, pastor, e compra. Então beleza, está tudo certo. Não é hora de comprar, você já olhou suas finanças? Está tudo certo também. Não somos imitadores, queridos. Nós fomos criados para imitar somente Jesus. Em tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez. Você tem levado a palavra para pessoas? Você tem orado por pessoas? Você tem curado pessoas? Você tem transformado a vida de pessoas? Se você tem feito isso, se considere que você está debaixo da mão do Senhor. Que você está alinhado com o Senhor. Ou em vez de nós fazer o que o Senhor mandou nós fazer, nós temos criticado, nós temos imitado, nós temos fofocado, nós retrocedemos e caímos na velha natureza. E não é isso que o Senhor quer. A mudança de natureza é uma promessa para todos que se entregam a Cristo. A verdadeira transformação traz liberdade, paz e esperança. A verdadeira transformação, ela traz liberdade, paz e esperança ao teu coração. A você, aonde você estiver. Lembre-se disso, que a verdadeira transformação traz liberdade, paz e esperança. Você recebe essa palavra no teu coração?